Gente, vou saudar aqui do outro lado da tela e agradecer por ele antecipar esse papo aqui com a gente, o professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Osório. Professor Luiz Felipe, bom dia. Bom dia, Anderson. Manda um abraço a todos os ouvintes do Faixa Livre. Abraço meu a você, Luiz Felipe. Quero também saudar aqui, porque a gente se conheceu finalmente, né, professor? A gente esteve lá naquele evento lá do. Aliás, finalmente não, a gente já tinha batido um papo num lançamento do seu livro aqui no Rio de Janeiro, mas a gente esteve junto no lançamento, naquele evento lá da Boitempo. Você participou, enfim, conduziu um diálogo muito bacana lá naquele evento. Eu quero saudar a tua presença aqui. Um prazer estar contigo, viu, Luiz? Obrigado, Anderson. A satisfação foi toda minha. Foi um sábado muito agradável, né? Um dia muito Sem dúvida. gostoso, reuniu muita gente importante, né? Muita gente interessada na crítica, aquelas pessoas que não ficam acomodadas no conforto das certezas, né? Nós percebemos que nós somos muito mais do que nós imaginamos, né? Sem dúvida alguma. Foi um dia muito profícuo, foi muito importante a gente fazer aquele diálogo, debates do mais alto nível, enfim. E você, obviamente, abrilhantando aquele evento. Obrigado, Luiz, por você estar aqui com a gente, para a gente tratar de temas importantes do cenário da política externa, viu, professor? Porque o tema principal da nossa entrevista aqui hoje seria a cúpula dos BRICS, né, que foi encerrada ontem aqui no Rio de Janeiro. Mas a reunião dos países do bloco acabou, de alguma forma, sendo ofuscada por esse post do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O republicano afirmou que o Brasil está fazendo algo terrível no tratamento dado a Bolsonaro, disse que vai acompanhar de perto o que acontece no Brasil e que o ex-capitão não é culpado de nada. Ele chegou, inclusive, a citar as ações judiciais que o Bolsonaro... Aliás, ele não chegou, na verdade, ele não citou as ações judiciais das quais o Bolsonaro é alvo aqui no Supremo Tribunal Federal. Abre aspas, o grande povo do Brasil não vai tolerar o que estão fazendo com seu ex-presidente. Vou acompanhar muito de perto essa caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. Fecha aspas, palavras do Donald Trump nas redes digitais. Houve uma reação do governo brasileiro, o professor, mas eu gostaria de ouvi-lo primeiro sobre essa declaração propriamente do Donald Trump. O que é que ela representa, especialmente vinda de um presidente dos Estados Unidos que também enfrentou múltiplos processos em seu país e é uma das principais lideranças da extrema-direita no mundo, Luiz? Boa questão, Anderson. Isso acho que dá para a gente trazer à tona aqui reflexões de outros programas, né, que nós já tivemos aqui, debatendo principalmente Trump e essa questão das possíveis, né, condenações ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, é interessante perceber, né, o que nós estamos falando já tem algum tempo, que o Trump ele não é exatamente uma expressão, né, um expoente dessa classe burguesa que está na dianteira do imperialismo internacional. Ou seja, o Trump ele representa setores que não exatamente foram os grandes vitoriosos, né, com a globalização, com esse movimento que a gente conhece como globalização. Né? Há setores na economia americana que ganharam muito com a abertura das economias ao grande capital estrangeiro, mas há setores que perderam. E esses setores vêm manifestando grande insatisfação desde pelo menos a crise de 2008, que foi uma crise que afetou o neoliberalismo no seu âmago, né, no seu seio, no seu núcleo. E essa crise, né, veio, de alguma maneira, gerando esse caldo de revolta e de contestação da ordem que foi sendo canalizado para esses setores de extrema, que a gente chama, né, de extrema-direita. Isso acontece no mundo como um todo, assim como nos Estados Unidos. Afinal de contas, todos, em maior ou menor medida, abriram suas economias aí ao mercado internacional, principalmente depois da década de 90. Então, determinados setores da burguesia americana que não foram os vitoriosos ou que têm a percepção de que poderiam ganhar muito mais se houvesse uma reterritorialização da acumulação econômica nos Estados Unidos, eles vão se juntando aos poucos e vão alçando, não exatamente uma figura de largo prumo político, mas um representante que conseguiu ecoar todas essas vozes, conseguiu canalizar toda essa insatisfação em uma figura específica.
Esse primeiro mandato do Trump foi um mandato que já representou isso, né? Ou seja, ele foi um mandato de difícil condução, foi um mandato em que todos os 4 anos foram muito conflagrados e a situação ficou ainda mais tensa com a pandemia mundial, o que fez com que ele não conseguisse a reeleição, né, dadas as disputas internas, todo o boicote que ele foi sofrendo dentro do próprio governo dos Estados Unidos, mas, ainda assim, considerando a tragédia que foi o interstício Biden, Trump volta ao poder e agora até mais forte do que outrora, né? Mas, ainda assim, ainda que mais forte do que no primeiro mandato, ele tenta, né, se equilibrar e se consolidar, tentando trazer para si os mais variados setores da burguesia estadunidense. Os últimos acontecimentos, inclusive, Anderson, são uma boa demonstração disso. A gente percebe como que, nesse conflito entre Israel e Irã, né, o Trump foi pressionado pelos dois lados. Primeiro, pelos falcões que estão aí no Estado há bastante tempo, nesse aparato, né, industrial, militar, financeiro dos Estados Unidos, que empurraram o Donald Trump para a guerra, para próximo, ainda mais próximo, do sionismo, e outros setores, como esse setor que, de alguma maneira, é o que catapultou o poder, esse setor do MAGA, né, do America First, né, esse Make America Great Again, esse setor que não é exatamente o setor beligerante, que quer guerras para além do quintal dos Estados Unidos. Então, a gente vê que a postura do Trump ali foi uma postura de dar uma resposta, né, ainda que a gente possa contestar se aqueles ataques ali de fato afetaram a estrutura bélica e nuclear iraniana, mas ele mostra como o governo dele é um governo de equilíbrio, que vai tentando equilibrar essas dinâmicas. O que isso tem a ver com o Brasil, né, com as questões aqui internamente? É importante, Anderson, chamar a atenção que toda essa disputa que está tendo entre judiciário e o bolsonarismo como um todo, né, é uma disputa que está mirando as eleições de 2026. Né? Acho que a gente não pode ser ingênuo de achar que todas as condenações e publicizações, né, de ações, de crimes e de violações da lei estão vindo à tona agora com um objetivo eleitoral muito claro, né, muito específico. Ou seja, há uma disputa aqui no Brasil também, dentro dessas frações burguesas, que são muito próximas às frações que estão na dianteira do imperialismo, que não são aquelas que são representadas pelo Trump, né, ou seja, são mais aquelas frações ligadas ao Partido Democrata, de uma maneira mais ampla. Essas frações, elas tentam, de alguma maneira, minar essa dita polarização que houve na última eleição de 2022 e que não foi favorável a esses setores. É interessante perceber que quando o jogo eleitoral ficou polarizado entre Lula e Bolsonaro, né, esse setor, de alguma maneira, acabou se dividindo muito, né, o que permitiu a vitória do Lula sobre o governo já eleito, né, o que foi uma façanha e tanto, considerando que a reeleição era a tendência dentro da tradição política brasileira. Muito bem, só que o mesmo governo Lula, né, contando com certo apoio desses setores, ele não é um governo que consegue a sua plena estabilidade, muito pelo contrário. Né, a gente logo percebe que essa burguesia fica o tempo inteiro boicotando, fica o tempo inteiro acossando o governo e, ao mesmo tempo, também jogando contra a outra possibilidade, a outra via. Isso vislumbrando o quê? Impossibilitar uma terceira via, impossibilitar um terceiro candidato, esse sim, muito mais atrelado, né, a essas classes burguesas, muito mais fácil de ser comandado, né, controlado, e sem uma base social a qual ele tem que prestar contas. Né? Isso é sempre bom lembrar. Tanto Lula quanto Bolsonaro têm uma base social grande e importante, que permite com que eles tenham aí sucessos eleitorais. Agora, um terceiro candidato, uma terceira via, não seria exatamente isso. E tentando colocar os dois candidatos o mais distante possível dessa disputa, você viabiliza uma terceira candidatura. Isso vem acontecendo pelo lado do bolsonarismo, da extrema-direita, com essa certa, né, esse avanço da persecução criminal sobre eles, né, e, ao mesmo tempo, o que corre até de maneira concomitante, né, a gente vai percebendo como que o governo ele vai sendo sangrado o tempo inteiro. Né? Ele não consegue ter paz, né, ele não consegue ter uma certa estabilidade. Essa disputa o tempo inteiro com o parlamento, é uma disputa o tempo inteiro com a mídia. Agora, nos BRICS, a gente viu como que a mídia tentou
a todo momento, de alguma maneira, esvaziar essa cúpula, o sentido dessa cúpula, a gente foi percebendo como que há esse jogo constante dos dois lados. E o Trump, de alguma maneira, entra dentro desse conflito, tentando, né, de uma maneira, vamos dizer assim, atabalhoada e grosseira, como lhe é peculiar, puxando a coisa para o lado do Bolsonaro, né, chamando a atenção desse conflito, dessas classes, do conflito intraburguês, né, dessas classes burguesas, ou seja, uma classe do grande capital, principalmente o grande capital financeiro, que lucrou muito com a globalização, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, muito representada por esses setores que outrora eram do PSDB, né, que o PSDB está quase aí, o quase defunto PSDB, mas esses setores aí são os setores que estão no meio dessa disputa entre Lula e Bolsonaro. E o Trump, de alguma maneira, mostra aí que o seu lado, né, é o lado desses setores que também, de alguma maneira, aqui são representados pelo Bolsonaro, ou seja, uma pequena burguesia, uma burguesia comercial, né, representada por determinados setores ainda extrativistas, setores que não exatamente foram aqueles que mais ganharam com a globalização ou que vislumbram que podem ganhar ainda mais do que os lucros que já têm. Ou seja, demonstra uma certa insatisfação com a ordem dada. Ou seja, o Trump vem, de alguma maneira, esse Twitter do Trump, vem corroborar, né, todo esse arranjo político e essas disputas entre classes burguesas e entre a burguesia e o proletariado. É sempre bom ter em mente, Anderson, que essa luta de classes não é uma coisa apenas entre burguesia e operariado, né, e proletariado. É uma disputa que pode se dar também entre classes burguesas, como a gente vem testemunhando já de um tempo aqui no Brasil. É importante você ter citado isso, professor, porque muita gente fala desse enfrentamento que há à extrema-direita. O que a gente tem, acima de tudo, pelo menos o que a gente observa, é um confronto que surge dentro da própria burguesia, não? Sim, totalmente. Totalmente. E nós, aqui da esquerda, de alguma maneira, a gente não pode simplesmente embarcar de um lado ou de outro. Uhum. Né? A reação a esse Twitter do Trump, de alguma maneira, foi até certo ponto negativa, mesmo dentro da própria mídia corporativa, que é um desses setores que representa esse grande capital imperialista. E essa reação, de certo ponto negativa, ela não pode ser um cheque em branco para que nós corroboremos aí as barbaridades judiciais e qualquer avanço sobre os direitos democráticos que podem eventualmente vir a ser feitos em casos que agora estão contra a extrema-direita, mas nada diz que amanhã não pode se voltar contra a esquerda, como ontem, né? Já estava contra a esquerda com as barbaridades judiciais perpetradas aí pela Lava Jato. Professor, eu vou fazer um diálogo aqui com os nossos espectadores. Mandem mensagens aqui para a gente bater um papo aqui com o professor Luiz Felipe. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. O Maurício Freire diz aqui o seguinte: o Brasil está virando uma cópia rústica da disputa que existe nos Estados Unidos entre democratas e republicanos. A gente pode dizer isso, tá, que o Maurício está afirmando aqui, que o Brasil, de alguma forma, está se tornando uma reprodução do que há nos Estados Unidos? Acho que não dá para a gente desconsiderar, Maurício, toda a força, né, que a esquerda tem, ainda que essa força, e essa força não é desprezível, no sentido de que ela tem um ponto de partida aí de 30% eleitoral. Né? A gente pode ver que mesmo quando a esquerda perde as eleições, ela orbita ali em torno dos 30%. Agora, você tem razão que a força eleitoral não necessariamente significa uma força política, né, dentro da sociedade. E esse acirramento, né, das disputas intraburguesas se deve à crise na qual está inserido o capitalismo mundial, ou seja, o imperialismo. E isso reverbera tanto nos Estados Unidos, que é a locomotiva desse imperialismo, mas também nos países da periferia. Né? E essa dualidade que você aqui muito bem identifica, né, entre democratas e republicanos, ou seja, frações distintas dessa burguesia, da burguesia como um todo, né, duas divisões da burguesia, ela não se manifesta apenas no Brasil, ela vai se manifestando também em outros países, como, por exemplo, da Europa Ocidental. Poderia citar aqui várias alternativas políticas que se colocam dentro da Europa Ocidental, que também oscilam, né, entre classes da burguesia. Isso, para a esquerda, significa um esvaziamento, sem dúvida, mas é uma tendência aí do capitalismo mundial, considerando, né, esse período
que vem aí desde, pelo menos, o fim da Guerra Fria, que é um período em que as esquerdas, de maneira geral, né, ainda que não falte luta, não falte militância, não falte engajamento, elas estão numa política muito desarticulada, né, muito desorientada, em algum sentido, quando rui, né, as possíveis alternativas ao capitalismo, e a gente vai, de alguma maneira, assimilando os golpes e tentando, né, buscar alternativas dentro da ordem dada, né, vai tentando aí equilibrar e administrar o neoliberalismo de uma maneira mais social, né, quando há alternativas desse tipo. Então, ou seja, a sua reflexão, aí eu não diria de maneira direta essa frase que você falou, mas o que você diz é isso, representa, né, há aí uma disputa entre a burguesa que está ficando cada vez mais evidente, e não só nos Estados Unidos, né, onde não há qualquer outra chance eleitoral para partidos que não sejam desse duopólio, né, entre democratas e republicanos. Mas a tendência é que a falta de alternativas à esquerda ela tende a se impor, né, e aí isso vai gerando essa celeuma política na qual nós estamos inseridos. É bem por aí, viu, professor? Eu tenho outros questionamentos aqui. A gente vai tratar de. A gente tem bastante tempo, viu, Luiz? Se você tiver esse tempo, a gente vai seguir aqui batendo papo pelo menos até umas 9h40. Muitos assuntos a gente tem no debate público, especialmente no âmbito internacional. O Trump, ele, em uma série de ocasiões, professor, já havia demonstrado afinidade com o Jair Bolsonaro durante os mandatos dele. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que essa declaração do presidente dos Estados Unidos em defesa do ex-capitão, isso pode ter impacto nas redes bolsonaristas aqui no nosso país. Aliás, uma das principais forças do bolsonarismo é justamente nas redes digitais. Há uma tentativa de internacionalizar, digamos assim, a narrativa de perseguição para reforçar o discurso de mártir do Jair Bolsonaro? Sem dúvida alguma. Algo que a gente também às vezes menospreza, né, e trata de uma maneira até certo ponto irônica e com pouca seriedade, é essa articulação internacional do bolsonarismo, né, que não se restringe apenas aos Estados Unidos, né, tem ligações importantes com Israel, tem ligações importantes com países da América Latina que têm governos mais à direita, como por exemplo o Equador, tem ligações, né, com outros, com a Itália, de alguma maneira, com a própria Hungria. Ou seja, é uma articulação internacional que não é de hoje e que vem sendo gestada aí, pelo menos desde 2011, né, um grande movimento de extrema-direita desses que se colocam nessa situação, Anderson, dos insatisfeitos com a globalização, né, aqueles que querem radicalizar esse movimento, que é um movimento conhecido, né, como a intensificação da internacionalização das relações de produção. É sempre bom pontuar aqui para que o pessoal né, ajude o pessoal a compreender um pouco como é que se dá essa dinâmica, né? A gente vai percebendo, antes que do pós-Segunda Guerra Mundial até o início da década de 90, basicamente, o capitalismo ele funcionava numa lógica muito específica, uma lógica muito territorializada, né, na qual a acumulação estava territorializada, e essa acumulação territorializada muito se confundia com o capitalismo industrial, né, e ela tinha um modo de regulação muito específico, que era nacional intervencionista, né, que era o keynesiano, que era o estado de bem-estar social. Então, esse modelo do capitalismo ele durou até pelo menos a década de 90, vamos dizer assim, entrando em crise a partir da década de 70 e 80. Na década de 90, esse modelo ele vai sendo desconstruído. Então, tudo aquilo que estava posto até a década de 90, principalmente com o fim da União Soviética, né, e o fim do socialismo real não, mas o fim daquele grande contenedor da ordem dada que tinha como União Soviética, a desconstrução desse modelo vai gerando o quê? Ela vai gerando uma acumulação que deixa de ser territorializada e passa a ser desterritorializada, com a abertura das economias ao grande capital financeiro internacional. Então, esse momento que nós vivemos hoje, ele é muito, ele pode dizer, né, do momento do capitalismo financeiro, que ele tem a sua predominância. Ou seja, o homem hoje, né, ele supre a queda do seu poder de barganha através do crédito. Não é à toa que está todo mundo endividado. O Brasil inteiro está endividado. Não é à toa que os bancos têm tanta força, né, dentro do orçamento, dentro da economia brasileira. E a regulação desse modo é uma regulação que tenta tirar cada vez mais o Estado
das suas possibilidades de intervenção na economia. Veja você, né? Hoje nós temos uma economia na qual o Poder Executivo tem uma capacidade quase nula de controlar. Por quê? Porque ele já não controla mais a política de preços da Petrobras, né? Ele não controla mais o preço da energia, porque privatizou a Eletrobras. Ele não consegue diminuir o preço dos alimentos. Ou seja, ele acaba ficando, né, sem ferramentas para poder fazer certas medidas econômicas que podem gerar ganhos políticos. Então, ou seja, a retirada das competências do governo com as privatizações, com as ditas modernizações, vai gerando um governo cada vez com menos capacidade de ação. E isso vai intensificando cada vez mais essa crise que vai se dando na década de 90 em diante. E essa crise ela vai, ao invés de ser canalizada à esquerda, como foi em outros momentos, ela vai sendo canalizada à direita, com grande força da extrema-direita, que começa a se articular em torno da crítica a esse movimento internacional, essa intensificação da internacionalização das relações de produção. E, ou seja, esse tweet, essa ligação entre Bolsonaro e Trump, é um exemplo disso. Sem dúvida alguma. O professor, a Paula Simone, nossa espectadora, fez um comentário aqui que eu gostaria que você me chamou muita atenção, esse comentário dela. Queria que você comentasse isso. O convidado mencionou o termo que há tempos não escutava, proletariado. Pergunto, quem dentro do sistema político atual o defende? Pergunta da Paula Simone, professor. Paula, essa daí é uma pergunta capciosa, né? Uma pergunta difícil de responder. Até porque, né, esse próprio termo ele vai mudando também aí, no seu significado, vai mudando o sabor das mudanças dentro do capitalismo, das transformações dentro do capitalismo. Isso é importante pontuar. E muitas vezes, isso é uma coisa que a gente pode pontuar para os mais variados cenários aí, que analisam os fenômenos sociais dentro da sociabilidade do capitalismo, né? É sempre bom pontuar o seguinte: os fenômenos não são aquilo exatamente que eles se autodeclaram, né? A defesa dos trabalhadores, muitas vezes, é feita na prática política, né? Muita gente diz que, né, a prática é o critério da razão, e no capitalismo não adianta a gente simplesmente achar que aqueles que defendem os trabalhadores são necessariamente os partidos trabalhistas. Veja na Inglaterra, por exemplo, né? O Partido Trabalhista Inglês é um partido que atua contra os trabalhadores. Mas a gente pode perceber que, claro, essa defesa dos trabalhadores hoje está cada vez menos em voga, né, está cada vez mais enfraquecida, porque houve, né, esse enfraquecimento das esquerdas. Isso a gente não pode negar. Ou seja, nós estamos num momento de derrota. Isso é importante dizer, né? Nessa narrativa histórica que eu puxei aqui desde o pós-Segunda Guerra Mundial, é importante dizer que as esquerdas já venceram dentro dos marcos do capitalismo, né? O pós-45 é um momento de vitória das esquerdas, seja das esquerdas revolucionárias, ou seja, da composição das esquerdas com as direitas ditas moderadas, que deu na social-democracia. Social-democracia principalmente a europeia, né? Então, ou seja, o pós-45 foi um momento de ascensão das esquerdas, foi um momento de fortalecimento dos trabalhadores, né? Foi um momento em que, quando se falava em sindicatos, significava que os sindicatos tinham um grande prestígio, né? Os sindicalistas eram pessoas que tinham uma base social importante, uma boa representação. Isso no momento de hoje, em que as esquerdas estão enfraquecidas, né? Que não se vislumbra alternativas e que a disputa política está cada vez mais rebaixada, de fato, essa figura vai sumindo no espectro político, o que não significa que ela não seja relevante, que ela não precise ser resgatada e precise ser devidamente tratada e entendida, né, dentro das particularidades do nosso dia a dia, né? Sua pergunta ela é bem estimulante, né, no sentido que traz aí uma série de reflexões. Sem dúvida alguma. Importante essas reflexões que foram trazidas aqui pela Paula. Professor, o Trump e o Bolsonaro, eles, de alguma forma, eles são símbolo de um ciclo autoritário marcado por ataque às instituições e ao processo eleitoral, tanto aqui como lá nos Estados Unidos. Ao eles se defenderem mutuamente, que mensagem eles estão tentando passar para as suas bases? Essa estratégia do Donald Trump em defender o Jair Bolsonaro
isso pode ter repercussão em outras democracias, em outros países? Pois é, Anderson, eu estava até discutindo isso, né, na minha disciplina esse semestre. A gente, normalmente, na ciência política, e é uma questão quase que inevitável, né, a gente acaba levando o grande debate da ciência política para o debate entre democracia e autoritarismo, né, como se ele fosse o único e fosse talvez o mais importante aí da ciência política. Mas é importante a gente ter em mente que essa questão, tanto democracia quanto autoritarismo, ela é bem relativa, né? Até porque a dita democracia, que nós pelo menos conhecemos aqui na periferia, aqui no Brasil, ela muitas vezes é bem autoritária, né? Mesmo quando ela funciona. Ou seja, ela vai determinando, ela tem limites muito claros, muito específicos. E a extrema-direita, ela joga, né, quando esse modelo entra em crise, ela joga com isso, né? Ela usa as instituições, os direitos de espantalhos, né, para poder, de alguma maneira, chamar para si essa radicalização da população que naturalmente vem nos períodos críticos, né? E ela canaliza isso muito bem, né? Ela vai trazendo uma série de representações e de discursos, né, de narrativas que vão arregimentando, né, um grande número de pessoas, inclusive pessoas que nem exatamente de extrema direita são, né, mas vão verificando que a sua condição concreta vai se deteriorando de uma maneira tal que ela vai buscando alternativas de ruptura à ordem. Só que é isso, quando a extrema direita chega ao poder, a gente verifica que ela não necessariamente rompe com aquela ordem que ela sempre criticou, mas ela vai sim reformando, né, a sua imagem e semelhança, o que torna a situação política ainda mais degradada do que aquela na dita, né, normalidade democrática. Mas é sempre bom entender que esses movimentos se dão, né, considerando não apenas o contexto interno dos países, mas o contexto onde o capitalismo tem a sua atmosfera vital, né, que é o contexto internacional. Tanto que essas discussões sobre democracia e autoritarismo, ou democracia e fascismo, elas não se dão apenas hoje no Brasil, né? Elas se dão nos mais variados países. Inclusive, tem muito país hoje reivindicando o combate ao fascismo e fazendo com que a democracia seja cada vez mais restrita, né? Veja você, se a gente considerar que o Macron é um exemplo de democracia na França, talvez não tenha um regime mais autoritário que o dele, né? O Macron é o crush do Lula, né, o professor? Pois é. Péssimo gosto, né? É isso, né? É isso que a gente tem, acima de tudo, é uma disputa entre as burguesias pelo comando da política no planeta. O que a gente tem, inclusive, aqui no Brasil, vendo o presidente Lula, é uma representação dessa disputa. A gente tem falado muito isso aqui no programa, professor, do que de fato representa esse terceiro mandato do governo Lula com essas crises que surgem e que são colocadas aí como não, o Congresso é o culpado. Aliás, saindo inclusive um pouco do diálogo internacional, esse é um tema que surgiu muito aí ao longo dos últimos tempos, essas manifestações dos movimentos sociais. Eu vinha tratando disso aqui ontem no programa, estava batendo um papo aqui nos bastidores, inclusive, aliás, nos bastidores não, estava batendo um papo com os nossos ouvintes aqui, os nossos internautas estão acompanhando aqui o programa justamente a respeito dessas mobilizações que surgem nos movimentos sociais em defesa do governo Lula, para além de um combate efetivo às burguesias, aos super ricos, enfim. Eu acho que tudo isso surge num ambiente onde se tenta colocar o Lula como a principal alternativa para o país para o próximo ano. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. Eu sei que você é um grande analista de temas também do cenário nacional. Eu queria também te ouvir sobre como é que você vê essas movimentações que surgem aqui no nosso país, questionando as ações do Congresso, que obviamente são uma representação da burguesia, não há dúvidas em relação a isso, mas também não dá para deixar de lado a responsabilidade que o Executivo hoje comandado pelo presidente Lula tem nesse processo, não? Sem dúvida, sem dúvida. Muito boa sua lembrança, não apenas do tema, mas do nosso primeiro encontro, por ocasião lá do lançamento do livro chamado Brasil sob Escombros. Esse livro foi lançado na virada entre o ano de 2022
e 2023. Ou seja, foi um livro pensado durante o segundo turno das eleições, um período muito tenso, em que muita gente, né, tinha a perspectiva de que o Bolsonaro poderia virar entre o primeiro e o segundo turno o resultado eleitoral, né, dado que as pesquisas mostravam a vantagem do Lula bem maior do que as urnas comprovaram. De toda forma, né, não veio a virada, mas veio uma eleição muito dura, né, um processo muito radicalizado, muito apertado, inclusive, né, por uma diferença pequena de votos. E isso, de alguma maneira, inspirou, né, nós que lançamos isso dentro da editora Boitempo, né, do conselho editorial, de onde partiu a ideia do livro, uma maneira dos intelectuais intervirem, né, na situação política, trazendo aí análises daquilo que se passou, né, que foi o governo Bolsonaro, daquele momento atual da transição, das eleições de 22, que foram muito marcantes, e do que se vislumbrava que seria um terceiro governo Lula. Nesse livro, é possível encontrar aí... Ah, legal, Anderson, esse mesmo, sei. Organizado por mim e pela Juliana Paula Magalhães. Esse livro traz uma série de análises, né, do passado, presente e, na época, futuro, que seria o governo Lula, né, ou seja, prognósticos, análises. Né. E sempre quando chamado a falar sobre o livro, né, eu sempre pontuava justamente isso. O golpe de 2016, por mais que não tenha gerado ainda uma nova Constituição Federal, como ocorreu nos grandes momentos de ruptura, né, da história do Brasil, esse momento de 2006 ele marcou o quê? Ele marcou um avanço, uma conquista, uma dianteira, uma vitória do parlamento sobre o executivo. A gente percebe que o parlamento passou a ter uma força ainda maior do que já tinha de 2016 em diante. Ou seja, esse golpe ele teve efeitos muito mais dentro da burocracia do que exatamente para fora, com perseguições e fechamentos. Ele acabou deslocando boa parte da influência política do executivo para o legislativo. E isso não me pareceu à época, e ainda não parece hoje, que será revertido pelo governo Lula. Pelo contrário, né? De alguma maneira ele está sendo acentuado. E se nós pararmos para pensar, Anderson, o que foi, por exemplo, o mensalão, né? o dito mensalão, que as pessoas chamavam de mensalão, era o quê, de maneira geral? O executivo ele franqueava receitas para parlamentares votar, liberava receitas para que parlamentares votassem conforme a base do governo. Esse é o mote que gerou toda essa discussão em torno do que eventualmente viria a ser mensalão, ainda que, claro, isso tenha gerado uma perseguição judicial completamente indevida. O mote era isso, ou seja, o executivo franqueando orçamento, franqueando recursos para o legislativo. Hoje é o contrário. É o executivo que vai pedir as ditas emendas para poder ter alguma capacidade de ação. Você vê que o papel de presidente de autarquias do executivo, do governo executivo municipal, do governo executivo estadual, é ir a Brasília com o chapéu na mão pedir recursos das emendas dos parlamentares para poder ter alguma ação, para poder ter alguma atividade. Então, isso deu uma força ao parlamento desmedida, maior do que tinha antes, o que vai fazendo com que o governo vá ficando cada vez mais emparedado, cada vez mais alijado. O que não significa que nós coloquemos no parlamento o nosso bode expiatório da política, né? Entra naquela dinâmica que a culpa é sempre dos outros. Né? O executivo ele não tem culpa. Não, pelo contrário. Talvez a culpa do executivo, se é que existe isso, da gente colocar nesses termos, seja de que o presidente do Poder Executivo ele tem o melhor palanque político possível dentro da República. Só que ele não se vale, ele não utiliza esse palanque para se desamarrar. Muito pelo contrário. Ele mantém as amarras que lhe foram colocadas em 2016, ou seja, ainda mais amarras, como se antes não houvesse, antes havia também, mas essas amarras ainda mais apertadas, elas foram colocadas a partir de 2016, mantidas pelo governo, sem desfazer nada do que foi feito durante os 6 anos de um governo que me pareceu de uma continuidade, quase uma continuidade, entre Michel Temer e Jair Bolsonaro. E oportunidades não faltaram, por exemplo,
para começar uma campanha de reestatização da Eletrobras, dentre outras possibilidades aí. Né? Não faltaram motes, não faltaram oportunidades, mas é esse compromisso que o governo celebrou para que pudesse tocar adiante e vai se mostrando, né, um compromisso que não está conforme a realidade, né, que não se manifesta na realidade, porque a insatisfação vai aumentando, né, o governo vai perdendo capital político e vai colocando sobre as próximas eleições uma sombra, porque a população vai verificando cada vez mais essa falta de representatividade. Uhum. E outra, né, Anderson? A gente não pode pautar a política apenas, claro que isso é fundamental, mas não apenas pelos resultados eleitorais. Caso contrário, é capaz de você novamente vencer as eleições e se tornar um refém, né, no principal palanque político. Não adianta você ganhar as eleições para se tornar novamente um refém. Uhum. Não, sem dúvida. Eu queria aproveitar e explorar isso que você trouxe aqui na parte final da sua resposta. Por que as esquerdas elas têm se tornado, professor, cada vez mais reféns da institucionalidade? É algo que a gente vem observando ao longo dos últimos processos eleitorais, isso vem se aprofundando aqui no nosso país. Não se faz mais a disputa nas ruas, se faz as disputas para se eleger esse ou aquele parlamentar, enfim, não se abre um diálogo aberto, não se abre um diálogo efetivo com as bases, no sentido de discutir um projeto de desenvolvimento nacional. O objetivo é sempre a busca por espaços na institucionalidade. Por que a esquerda abandonou esse projeto? Não, exatamente. E quando a gente reduz o debate político à democracia e autoritarismo, de alguma maneira a gente está corroborando, né, claro, em defesa da democracia, a gente está corroborando essas instituições que estão aí postas e que são aquelas que colocam, né, os limites a possibilidades ainda mais de desenvolvimento e de expansão democrática. Isso é importante pontuar. Né? E claro, esse momento do pós-Guerra Fria, ou seja, da década de 90 em diante, em que, de alguma maneira, se coloca o fim das alternativas, ele é um momento que rebaixa o debate político apenas à democracia e autoritarismo. Então, a preocupação das esquerdas é o quê? É manter, e é uma preocupação, claro, legítima, manter os direitos democráticos da população, o que é relevante, o que é bem importante, mas ela não consegue ir além disso. Ela não consegue propor expansões, não consegue propor desenvolvimento se ela vai, de alguma maneira, exercendo esse papel que eu comentei anteriormente, ou seja, que é um papel de quê? De equilíbrio e administração da ordem dentro das pequenas brechas e margens que se abrem para alguns movimentos mais progressistas. Só que você ficar também, ao mesmo tempo, esperando que essas brechas apareçam e que te empurrem por si só, não é o suficiente. É importante também que os partidos que se dizem mais à esquerda criem essas frestas, mobilizem, politizem, né? Tentem abrir essas possibilidades de avanço. Senão ele vai ficando com um teto cada vez mais baixo e cada vez mais asfixiado. Né? O que a gente tem que ter em mente, Anderson, que eu acho que é importante aqui para o debate, é o seguinte: a gente tem que olhar a política não por aquilo que nós gostaríamos que ela fosse, né? Mas pelo que ela se desdobre, o que ela é naquele momento. Não adianta a gente ficar idealizando e pensando como que ela poderia se organizar. Nós precisamos entender qual é o contexto que ela está posta e entender qual é a nossa margem de manobra e de debate. Por exemplo, né? A gente pode ter 1 milhão de críticas aqui ao governo Lula, mas o governo Lula é aquele que possibilita que, ser empurrado para a esquerda, tome medidas à esquerda, tome medidas progressistas, desenvolvimentistas. Há possibilidade de outros candidatos que, mesmo pressionados pela população, não tomem medidas à esquerda. Esse é um debate que se dá, não de agora, né? É um debate que se dá há bastante tempo. Eu cito aqui algo que talvez não seja tão conhecido assim do grande público. Durante as eleições nos Estados Unidos, né, em meio à guerra de secessão, que a gente conhece como secessão, né, a guerra civil americana, o Karl Marx ele escreveu uma carta aberta ao Abraham Lincoln, dizendo que, dado aquele contexto ali, o Abraham Lincoln era a alternativa que poderia levar mais progressos à esquerda. E o Abraham Lincoln, claro, hoje é tido, né, como uma grande figura da humanidade, mas ele, como um político,
era o pior político possível, porque ele não tomava nenhuma decisão. Ele é aquela pessoa que era aquele jurista muito hermético nas suas palavras, que não conseguia sair do lugar, não tomava nenhuma decisão importante. Ele só ia para onde ele era empurrado. E é isso que Marx apontou naquele momento. O Lincoln é o único capaz de, se empurrado, levar os Estados Unidos, principalmente para um movimento abolicionista, coisa que qualquer outro candidato não seria possível. Ou seja, a abolição da escravidão nos Estados Unidos, ela é um feito tremendo para os povos do mundo. Então, é importante, de alguma maneira, também a gente ter isso no horizonte, né, para a gente poder analisar as alternativas políticas e fazer, né, essa crítica ao jogo e à correlação de forças que está colocado. Sem dúvida alguma. O professor Pedro Miguel, nosso espectador aqui, ele traz uma mensagem que eu queria também colocar aqui para discussão. Ele diz aqui o seguinte: como sempre repito e enfatizo, o poder legislativo é o maior poder de fato. O dito executivo está totalmente subjugado ao maior, subjugado ao poder maior, o legislativo. Você está de acordo, professor, com esse tipo de análise do Pedro, de que o legislativo é o maior poder que há de fato no nosso país? Eu, sinceramente, tenho lá os meus questionamentos a respeito disso, mas eu queria ouvi-lo. Você que é nosso comentarista. Não, pois é, Pedro. Eu também concordo com o Anderson aí. Eu não sei se o legislativo seria o grande poder de fato. O que eu diria é que quanto mais essa louva, né, esse endeusamento das instituições, ele vai se aprofundando dentro do cenário político, o que de alguma maneira vai rebaixando e colocando à margem a política, né? A gente vem percebendo, antes, na década de 90 em diante, um debate que colocou dois lados. Um lado é o pessoal da política, como se fosse a coisa negativa, e o outro são os técnicos, é o debate técnico. Esse sim é um lado positivo, que são os especialistas, são aqueles que conhecem do assunto, é um debate técnico que segue, né, a cartilha das instituições. E que, de alguma maneira, ele não é totalmente esvaziado da política, mas, pelo contrário, ele significa a política feita dentro daqueles âmbitos institucionais. E quanto mais avança esse tipo de percepção na sociedade, não diria nem que é o legislativo o poder que mais lucra com isso, não. O poder que mais se cacifa com isso é o judiciário, que vai ganhando uma força tremenda, a ponto, inclusive, de se colocar, como se colocou agora, nessa questão do IOF, como aquele mediador, né, do conflito entre judiciário, no conflito entre legislativo e executivo. O poder judiciário veio ganhando muita força, inclusive, não só força no sentido burocrático, institucional, mas também político. Eu lembro, antes, quando eu fiz a faculdade de Direito, se você perguntasse a algum estudante de Direito na minha época, se você sabia o nome de um ministro do STF, a pessoa já era tida como um grande sábio do direito. Né? Quiçá o nome dos 11. Hoje em dia, não só as pessoas sabem o nome dos 11, como dão apelidos, né, aos 11 ministros. Ou seja, dada a proeminência que eles têm na sociedade. Isso foi ganhando cada vez mais. Por quê? Isso está presente também na política. Inclusive, a alternativa que nós temos dentro da política é recorrer ao judiciário. Uhum. É entrar com ação. Você vê que os partidos políticos hoje são fortalecidos cada vez mais no seu campo jurídico. Porque a alternativa deles é entrar com ação e ganhar no judiciário, ganhar ou perder, né, claro, no judiciário. Mas o horizonte que se vislumbra é o horizonte do cálculo jurídico. E não se vislumbra mais o horizonte do cálculo político. Né? Essa crise do IOF, independentemente do mérito ou não, depende de questionar, né? O que poderia ter sido feito ali na disputa, eventual disputa entre parlamento e executivo? Poderia haver uma campanha de politização contra a postura do parlamento, que de alguma maneira já entrou nas eleições de 2026, já está em meio à disputa. Só que isso não se deu politicamente. A saída para isso foi convocar o judiciário, ou seja, conferindo ainda mais poder a esse terceiro elemento da nossa república, que vai ganhando uma força que ele não tinha antes, sem dúvida alguma. E aí talvez, aí, Pedro, seja interessante avaliar, em meio a essa dinâmica e fortalecimento do legislativo perante o judiciário a partir de 2016, mas que, a despeito dessa disputa, quem consegue aí uma força que vem se mantendo estável é o judiciário. Uhum. Sem dúvida, a gente até debateu isso aqui ontem com o professor João Batista Damasceno, falando
do papel do judiciário na institucionalidade brasileira. Professor, eu queria voltar para o tema internacional aqui, porque a gente acabou divagando sobre uma série de outros assuntos aqui, mas que foram importantíssimos a gente trazer essas reflexões para o programa, mas eu queria voltar para o internacional e falar um pouco sobre essa reunião dos BRICS, que acabou ontem lá, aqui no Rio de Janeiro. Antes disso, essa fala do Donald Trump em relação ao Jair Bolsonaro, professor, de alguma forma isso fortaleceu essa cúpula que a gente teve dos BRICS aqui no país, muita gente classificou como esvaziada. Esse enquanto você citou que a própria grande imprensa fez essa análise ao longo dos últimos dias. Eu queria que você falasse um pouco sobre como essa declaração do Trump acabou refletindo na cúpula dos BRICS. Isso foi um tema tratado lá pelo próprio presidente Lula. Talvez a declaração do Trump que mais repercutiu lá, né, seja das tarifas, e não exatamente a do Bolsonaro. Né? Até que o pessoal fez a questão de deixar isso, de fato, para uma discussão de política interna, né? Mas a questão das tarifas, sim. Ainda que ela tenha saído logo depois, né, do fim da reunião, ela foi algo que esteve presente aí nas declarações dos chefes de Estado. Mas antes de falar disso especificamente, se você me permitir, vou só fazer uma pequena digressão aqui, só para a gente entender, ou pelo menos tentar aqui refletir, sobre o papel dos BRICS. Né? O pós-década de 90, Anderson, foi um período que, de alguma maneira, marcou a vitória desse modelo de democracia liberal dos Estados Unidos. Né? Ou seja, isso marcou a vitória do imperialismo sob a locomotiva americana, estadunidense, e de frações da burguesia americana muito específicas que conseguiram essa dianteira e, de alguma maneira, demonstraram sua força. Esse poder militar dos Estados Unidos, ele se tornou um poder, de fato, incontrastável. Né? A gente percebe como que, na década de 90, os Estados Unidos se arrogaram, a partir dali, né, nessa condição de polícia do mundo, e começaram a aumentar, inclusive quantitativamente, as intervenções militares pelo mundo. Essa dinâmica, ainda que em crise, ela se mantém até hoje. Não é à toa que os conflitos que hoje se colocam de uma maneira contestadora da ordem, como, por exemplo, a guerra na Ucrânia, como os conflitos no Oriente Médio, em Gaza, no Irã, no Líbano, eles, de alguma maneira, são conflitos nos quais a disputa ou qualquer possibilidade anti-imperialismo ela é muito tímida. Né? Ela se coloca no plano, mas ela se expressa de uma maneira mais tímida. A gente percebe como, por exemplo, a forma como a Rússia travou a guerra na Ucrânia. Ou seja, parece que a Rússia lutou com um braço amarrado nas costas, né? Podendo só bater com um dos braços. Ou seja, de uma maneira muito menos violenta e arrasadora do que os Estados Unidos já fizeram em outros lugares do globo. Então, ou seja, há sempre certo receio de se colocar abertamente contra a ordem, o que não significa, né, que os países não trabalhem contra essa lógica do imperialismo. Muito pelo contrário, determinados países só sobrevivem como são hoje, como o caso da Rússia e da China, se tiverem uma política anti-imperialista. Mas, no capitalismo, os fenômenos sociais não são aquilo que eles se autodeclaram. Pelo contrário, eles são aquilo que eles praticam. Então, uma coalizão de países como os BRICS, só por existir, ela já tem um fator progressista importante. Só por ela existir, só por ela conseguir juntar aqueles países ali em determinado lugar. Tanto que a gente vai perceber que essa é uma junção, certo ponto por um acaso, mas nem tanto, que vem, né, inspirada em estudos de agências estadunidenses sobre investimentos no mundo. São agências que estavam monitorando e mapeando países ditos emergentes, ou seja, onde se poderia alcançar lucros extraordinários, e não por um acaso, esses países que foram apontados são países de grandes dimensões territoriais, ou seja, com grandes recursos naturais, e países com grande contingente populacional, ou seja, com mercados consumidores relevantes. Então, são países com alto potencial de disputa
disputa na vanguarda dos mercados internacionais. Esse potencial, não precisa ser um grande estudioso para apontar que esses países, que os territórios, as populações, eles são um fator de poder importante. Então, a partir desse estudo, se aproveitou aí a deixa, o gancho, e com a crise de 2008, esses países se articularam para poder tentar repensar a lógica, ou tentar repensar alternativas que não dependessem exclusivamente dos Estados Unidos, considerando que os Estados Unidos foram o próprio epicentro da crise de 2008. Então, vem a primeira reunião dos BRICS em 2009, na Rússia. Então, essa reunião ela vai marcar aí toda uma trajetória dos BRICS que vai, de alguma maneira, se iniciar sempre muito tímida, né? Sempre com aquele argumento de que, considerando a crise internacional, se precisa repensar as instituições econômicas, sempre num discurso da reforma, sempre numa lógica muito tímida e com uma preocupação muito perceptível, que é a não confrontação com o imperialismo, pelo menos não no discurso, não nas ações diretas. Só que é isso, os BRICS eles vão se desenvolvendo e vão caminhando para direções interessantes. Primeiro, incorporam a África do Sul em 2011. Em 2014, eles já criam um novo banco de desenvolvimento, né, e mecanismos de captação de recursos que permitam a esses países não exatamente ficarem exclusivamente reféns do FMI, para poder, de alguma maneira, ter financiamento, ter possibilidade de captação de recursos. Então, o Banco dos BRICS é um momento importante, ainda que tenha nascido muito tímido, com aportes ainda muito restritos à captação no mercado internacional de capitais, mas já é um avanço, dadas as condições políticas, né, e o baixo teto que esses países tinham de avanço, é um avanço importante. E vem, em 2023, essa tentativa de expansão, que não foi plenamente consolidada, ainda que a Argentina e a Arábia Saudita não tenham entrado, a Arábia Saudita principalmente está meio lá, meio cá, a Argentina recusou assim que o Milei assumiu, mas essa expansão também é importante, porque ela traz para junto de si uma série de países que têm uma relevância econômica no mundo. E essa cúpula aqui do Brasil, por mais que não conte com a presença dos dois, talvez, principais líderes do bloco, né, o presidente da China e dos Estados Unidos, a cúpula por si só ela já gera uma certa preocupação, porque o imperialismo ele não quer concorrência, ele não admite qualquer possibilidade de articulação que escape do seu controle. Né? Ainda que a gente, né, claro, ainda que a gente enfatize isso, os BRICS têm articulações muito tímidas, né, muito preocupadas em não, no discurso, confrontar os Estados Unidos, não se colocar abertamente como anti-imperialista, mas a sua prática, ela o é, ainda que as medidas por hora não sejam aquelas que vão confrontar o imperialismo tão diretamente, mas ali são plantadas possibilidades e potencialidades que podem gerar novos arranjos, novas discussões, que podem repensar a ordem internacional, que podem repensar essa dinâmica que está em curso. Uma coisa que foi falada muito antes, durante a cúpula aí, foi que está chegando a hora do multilateralismo. Né? O que foi falado ali? A percepção é que desde o fim da Guerra Fria havia uma unipolaridade muito centrada nos Estados Unidos. E agora é a hora da multipolaridade, com vários núcleos de poder espalhados pelo mundo. É importante que a gente entenda isso, não confundindo isso com o multilateralismo, que são as instituições internacionais. O multilateralismo ele é a expressão do imperialismo estadunidense. Então, como o imperialismo estadunidense está em crise, esse multilateralismo também está numa crise profunda. Os BRICS reconhecem isso, tanto que sugerem ali, inclusive na sua declaração final, uma reforma desse multilateralismo das instituições internacionais. Mas eles, por enquanto, falam em reforma, não em demolição. Qualquer alternativa ao imperialismo tem que falar em demolição a isso, não em reforma, porque a reforma por si só não vai mudar a preponderância que os Estados Unidos têm dentro dessa arquitetura institucional. Agora, é isso, eles vão se colocando tanto de uma maneira, ainda que de maneira muito tímida,
de uma maneira incômoda, o que se reverbera tanto na posição da mídia corporativa sobre o encontro, que tentou esvaziar a todo momento, não que por si só ele não fosse, mas houve uma propaganda direta para desvalorizar o que foi feito aqui, as conversas que foram feitas, as iniciativas propostas, e, ao mesmo tempo, coincidência ou não, né, dados os prazos aí que o Trump já tinha colocado antes, vem essa questão de tarifas de 10% aos países que vierem integrar os BRICS, ou seja, chamando a atenção de que, por mais que ele não tenha nenhuma declaração confrontativa aos Estados Unidos, eles incomodam. Eles incomodam só por existirem ali, por estar articulando, por estar pensando. Isso é uma coisa que a gente precisa considerar, né? Ainda que seja um grupo muito heterogêneo, que não seja exatamente a vontade dos seus de determinados mandatários dos países ali membros, de que haja uma confrontação dos Estados Unidos ou uma nova ordem mundial, porque também a história não depende da vontade dos sujeitos individualmente, mas ela corre às suas costas. Então é importante a gente situar os BRICS dentro dessa dinâmica que a gente está falando aqui, ou seja. Então, é importante você ter dito isso, professor, porque eu ouvi muita gente dizer ao longo dos últimos dias, a partir desse encontro, aliás, inclusive o encontro contou com ausências importantes. O Xi Jinping não esteve, o próprio Vladimir Putin participou via vídeo, enfim. Você considera que a partir dessa cúpula que a gente teve aqui no Brasil, o Brasil passou inclusive a presidência dos BRICS para a África do Sul, se eu não estou enganado, a partir desse encontro que a gente teve, dá para dizer que o BRICS se consolida ou sai fortalecido dessa cúpula como um bloco contra-hegemônico, ele se consolida a força do Sul Global a partir do que a gente viu ao longo dos últimos 2 dias aqui no Rio de Janeiro? Olha, ele é uma demonstração de força, sem dúvida alguma. Mas a gente também não pode sobrevalorizar isso. O contexto internacional, ele é um contexto internacional muito conflagrado, né? E a articulação dos BRICS, por mais que ela tenha um potencial gigantesco, ela não se coloca ainda como uma contestadora da ordem, né? Ainda que por si só a sua existência já o seja, mas ela não tem uma política de contestação daquela ordem. Então, os BRICS, de alguma maneira, eles vão funcionando na sua burocracia, nos seus discursos, na sua operacionalidade, não de maneira muito distinta a outros fóruns internacionais. Não sei se chegou a ver, Anderson, mas o Lula parece que deu uma declaração, né, num tom de improviso, dizendo, olha, 10 dos 20 do G20 já estão aqui, porque a gente não chama os outros 10 e faz uma reunião só. Ou seja, esse tipo de raciocínio, um raciocínio mais imediato, significa o seguinte, bom, para que fazer 2 reuniões se a gente pode fazer uma só? Né? Dado que a operacionalidade é a mesma. Eu estive aqui contigo comentando o encontro do G20. A gente vê que esses encontros, eles não têm um efeito imediato, principalmente numa situação internacional tão conflagrada quanto é a situação internacional hoje, no qual a preocupação é com o genocídio em Gaza, a preocupação é com o Oriente Médio, a preocupação é com a guerra na Ucrânia, é com a guerra nos mundos, as guerras no mundo, é com a possibilidade de exportação dessa prática de genocídio de Gaza para outras localidades do globo. Né? Há preocupações muito concretas dos países, muito importantes. Agora, o que não significa que todos esses fóruns internacionais, por mais que se pareçam na sua operacionalização, sejam iguais. Nessa possibilidade de junção do G20, dos BRICS dentro do G20, é uma possibilidade, vamos dizer, não apenas ingênua, mas, de certo ponto, descompassada, né, com a realidade, considerando que os BRICS, né, se juntando da maneira como eles são, eles têm um enorme potencial de contestação dessa ordem internacional. Você vê essa fala do Lula como uma demonstração, uma representação apenas de um desejo próprio, ou isso de alguma forma se consolida entre outros países do BRICS? Como é que você vê essa fala do Lula dentro do contexto do bloco? Pois eu acredito, inclusive, que não seja uma fala que represente... Primeiro que me pareceu uma fala de improviso. Uhum. Não me parece exatamente que represente a política externa do governo, ainda que a política externa do governo seja muito tímida, e muito tímida em favor dos Estados Unidos, vamos dizer assim. Né? Que tenha muito...
tenha uma certa cerimônia de alguma maneira, desagradar esse americanismo que vai povoando a política externa brasileira, não é de hoje. Esse americanismo aí, ele fica oscilando, né, entre posturas mais pragmáticas e posturas mais ideológicas. Mas esse americanismo ele não escapa da política externa brasileira. Então, isso é importante pontuar. Me pareceu uma fala de improviso, mas dada a heterogeneidade do grupo, não é uma fala apenas que seria dita apenas pelo presidente Lula. Dada a proximidade que a Índia, por exemplo, tem também com os Estados Unidos, a gente poderia, de alguma maneira, escutar isso de outros mandatários. De toda forma, né, é isso. É um bloco muito heterogêneo do ponto de vista político, mas eu ressalto aqui com um enorme potencial de desenvolvimento. E uma coisa interessante, antes que passou batido aí da grande mídia corporativa, é que os fóruns populares dos BRICS têm se adensado, né, se consolidou aí o Conselho Popular dos BRICS e outras possibilidades de diálogo com a sociedade, com as sociedades, né, civis em geral, dos países envolvidos. Isso é uma alternativa para se criar um caldo político de pressão para empurrar esse bloco um pouco mais à esquerda, ou seja, um pouco mais contra essa ordem dada. Esse também foi uma conquista importante dentro desses debates aqui dessa cúpula. A gente sabe, né, que no jogo diplomático, muito dos grandes avanços são feitos nos bastidores, né, não nessas declarações. Mas também, dada a pouca expectativa que a gente tem com esses grandes encontros, vou te dizer que a declaração final, ao menos, né, protestar contra o bombardeio ao Irã, né, sem exatamente citar nomes, já é um avanço significativo. Né? A expectativa é que ele não constasse nenhuma menção, apenas uma menção genérica contra as guerras e os conflitos mundiais. Né? Ali há menções nominais ao Irã, a Gaza, né, a Síria, ao Líbano. Né? Então, ou seja, há de alguma maneira ali uma preocupação com a ordem internacional, ainda que, claro, tudo muito tímido, tudo num passo muito mais vagaroso do que poderia não, mas do que nós gostaríamos, pelo menos. Sem dúvida, sem dúvida. Professor, o senhor citou esse tarifaço aí do Donald Trump, eu queria rapidamente também comentar essa decisão aí que foi tomada pela Casa Branca no dia de ontem. O Trump enviou cartas para notificar 14 parceiros comerciais de aumento nas tarifas, produtos importados aí que vão aumentar as tarifas, essas tarifas vão variar entre 25% e 40%. Tem até aqui a lista dos países que foram comunicados: África do Sul, Bangladesh, Bósnia e Herzegovina, Camboja, Cazaquistão, Coreia do Sul, Indonésia, Japão, Laos, Malásia, Mianmar, Sérvia, Tailândia e Tunísia. Esses vão ser os países que vão ter mudanças nas tarifas anunciadas pelo Donald Trump. Voltou com essa lógica, com essa retórica do tarifaço, né, Luiz? Parece que isso tinha, de alguma forma, arrefecido ao longo das últimas semanas, mas o Trump voltou com essa ideia de ampliar tarifas aos seus parceiros comerciais, né? Por que isso, mais uma vez? Pois é, Anderson, uma primeira observação aqui é o seguinte: sob o jugo do imperialismo, né, nem os amigos estão livres, né, das imposições. Né, vide aqui Japão e Coreia do Sul constarem nessa lista. Nem os aliados mais próximos estão livres aí de sofrer a pressão e o boicote do imperialismo. Mas, claro, isso daí, a questão das tarifas, né, como a gente já comentou à época, isso me parece ser uma tentativa de angariar apoio interno. Né? Ele joga com isso para tentar angariar apoio interno. Em que sentido? Ele coloca os Estados Unidos, né, em primeiro lugar, ele coloca os países que se relacionam, comercializam com os Estados Unidos de alguma maneira contra a parede, e para ver se consegue renegociar condições melhores em acordos bilaterais, né, ou em discussão de novas tarifas que partam já de um patamar elevado. E isso ele vai trazendo para dentro a percepção de que os Estados Unidos estão retomando a dianteira que muita gente sentiu que ele tinha perdido. Ainda que, né, essas negociações não gerem exatamente, ou esse tarifaço, né, não gere, pelo menos de imediato, grandes efeitos práticos, dado toda a financiarização da economia, dado o outro lugar que o comércio internacional ocupa, dado que antes do tarifaço havia também tarifas a determinados produtos, principalmente, né, nesse fluxo do sul para o norte, né, da periferia para o centro.
Então é bom também a gente, né, entender esse tarifaço, claro, dentro de uma lógica de negociação e de tentativa de estabilização interna, ou seja, de agradar a sua base política e mantê-la, de alguma maneira, ali fortalecida e mobilizada a seu lado, né? Ressaltando que a gente havia falado desde o início aqui. O Trump ele não é o expoente das classes dominantes, né, da burguesia dominante nos Estados Unidos. Ele representa determinados setores da burguesia que não são aqueles que hoje estão na dianteira do capitalismo mundial. Então, ele vai se equilibrando e o tarifaço, ele percebeu, era uma boa estratégia. O que o pessoal está questionando aí, Anderson, foi o tempo, né, o momento dessa cúpula dos BRICS, né, dado aí os prazos que ele havia manifestado, né, inicialmente, quando no primeiro momento que esse tarifaço veio à tona, se tinha expectativas de que ele voltaria a discutir isso essa semana. Né, e muita gente, inclusive, propôs que a cúpula dos BRICS fosse atrasada em uma semana para que pudesse ocorrer todo esse movimento e isso pudesse também ser discutido ali. Não foi a opção do governo brasileiro, acho que não queria trazer esse tema à baila, né, para discussões ali na cúpula dos BRICS, e o governo, inclusive, fez essa opção para que a cúpula dos BRICS não coincidisse, né, ou não ficasse muito próxima à COP30, que vai ocorrer agora em novembro, em Belém do Pará. Então, até de uma maneira contrária nessa tradição dos BRICS, que costumava fazer essa cúpula ao final do ano, fizeram no meio do ano e antes desse tarifaço, de maneira que isso não pudesse estar coincidindo. Né? Ou seja, de alguma maneira, né, é também um sinal de não querer confrontar, né, de não confrontação, para que isso depois seja debatido aí nos órgãos, ou bilateralmente, né, dos países. Tá certo. Professor, para a gente fechar aqui esse nosso longuíssimo papo aqui sobre uma série de temas que surgiram, importantes reflexões que a gente fez aqui no programa, ainda no cenário internacional, e citando mais uma vez esse personagem que é o Donald Trump. Isso porque o presidente dos Estados Unidos teve uma reunião ontem com Benjamin Netanyahu, premier de Israel, lá na Casa Branca, onde eles teriam discutido cessar-fogo em Gaza e também, atenção, o deslocamento dos palestinos do território que pertence a eles para outros países da região do Oriente Médio. Esse diálogo estaria sendo feito com a participação, inclusive, do próprio Donald Trump. Essas negociações para o deslocamento dos palestinos de acordo com o que deseja o Estado sionista. O projeto de morticínio ele se encerraria com a ocupação definitiva de Gaza e a expulsão da sua população, da população que ainda resiste aos horrores promovidos pelos bombardeios de Israel. Professor, como é que o senhor avalia essa reunião de ontem do Trump com o Netanyahu, essa declaração do primeiro-ministro de Israel sobre o deslocamento dos palestinos de Gaza, o que é que isso significa, o que é que isso representa no cenário que está colocado? Bom, a primeira palavra que eu poderia dizer é, no mínimo, aí, lamentável, né? Uma situação indignante e que nos coloca aí a todos, né, com a tarefa, com o dever de rechaçar qualquer alternativa como essa. Mas tentando, né, analisar aí com a frieza necessária para o analista das relações internacionais, é bom a gente entender essa lógica, né? A gente vem falando aqui desde o início do programa que o Trump ele vai tentando se sustentar no poder ali a despeito dele não ser da ala majoritária, né, dentro da burocracia e dentro da burguesia estadunidense. E isso significa o quê? Né? Que por mais que, por exemplo, a sua base, né, queira a desvinculação dos Estados Unidos em determinados conflitos, né, isso não ocorre da maneira como o próprio Trump ou a sua base gostaria, porque há outros interesses envolvidos. Eu cito aqui o caso da guerra da Ucrânia, né, na qual muita gente tinha expectativa e já era cantado em verso e prosa pelo Donald Trump na campanha de que aquela guerra se encerraria, ela ainda não se encerrou, né, e vem ganhando aí novos capítulos a cada dia, e o presidente americano, o mandatário americano, vem demonstrando uma certa impotência para conseguir pôr fim a esse conflito, dado todos os interesses envolvidos de apoio à Ucrânia e de tentativa de sangramento, né, de esgotamento da Rússia, né, considerando que esse conflito vem sendo alongado pelo apoio que a OTAN e o imperialismo como um todo, ou seja, Estados Unidos e Europa Ocidental, como seus sócios minoritários, vem dando ao conflito. No caso de Gaza, né, no caso da Palestina, a situação é um pouco diferente.
né, considerando todo o apelo político que o sionismo tem nos Estados Unidos e essa ligação muito umbilical, né, que os Estados Unidos têm com o Estado de Israel, né, considerando ali o Estado de Israel uma grande base militar americana no meio de uma região com muitas potencialidades, riquezas, principalmente o petróleo, o Trump ele vai tendo uma postura para agradar esse setor sionista e para, de alguma maneira, né, se consolidar a partir disso. E vai, não apenas endossando a postura do Netanyahu, ainda que com críticas um pouco mais públicas e contundentes do que era, né, durante o governo Biden, que dava apoio irrestrito ao genocídio perpetrado pelo governo de Israel, mas o Trump, de alguma maneira, vai cedendo e vai acatando, né, e, de alguma maneira, aprofundando, né, o morticínio, o genocídio que é praticado naqueles espaços, principalmente em Gaza hoje. Né? Mas o que não significa também que a situação esteja completamente controlada na Cisjordânia. E é uma expressão, né, daquilo que a gente vinha comentando, de que o pós-Guerra Fria, década de 90 em diante, ela demonstrou uma força dos Estados Unidos que os países têm muito receio em confrontar abertamente e diretamente. Eu diria, inclusive, que um dos poucos conflitos abertos e diretos contra essa força é esse entre Rússia e Ucrânia. Né? E ali no Oriente Médio, a gente percebe tanto que os países que têm alguma fortaleza regional, como Rússia e China, eles tratam a questão da maneira mais distanciada e cuidadosa possível para que a coisa não, para que o conflito dali não ganhe ainda mais reverberação em outros territórios, né? O que é uma situação que deixa todos nós muito agoniados, né? E sermos testemunhas em pleno século XXI aí, de um dos genocídios mais rápidos, né, e bárbaros da história. Então, ou seja, é importante a gente ter isso em conta para poder avaliar essas soluções esdrúxulas, né, que têm sido propostas aí, principalmente essa última. Soluções esdrúxulas no mínimo, como a gente observa aí as ações empreendidas pelo Netanyahu com apoio dos Estados Unidos, seja lá do líder que for, antes o Joe Biden, agora o Donald Trump. A verdade é que os Estados Unidos estão comprometidos com esse projeto de genocídio do Estado sionista, são os principais patrocinadores desse processo. Muita gente diz que Israel é o braço dos Estados Unidos lá no Oriente Médio. Professor Luiz Felipe Osório, eu só posso agradecer esse papo enorme aqui que a gente bateu no Faixa Livre sobre abordando uma série de temas do cenário nacional e internacional, reflexões fundamentais que o senhor trouxe aqui para a gente. Muito obrigado pela sua participação aqui, que a gente possa voltar a conversar em breve aqui no Faixa Livre. Eu que agradeço o convite. Anderson, um abraço a todo o seu público. Grande abraço, professor. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com Luiz Felipe Osório. Luiz Felipe, que é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro.